gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Exceção. Bom, hoje nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês um outro olhar sobre os benefícios da alimentação saudável ou os benefícios da gente escolher, né, quando a gente faz essa escolha de alimentar os nossos filhos de uma forma um pouco mais saudável. Que faz bem para a saúde, isso aí a gente já sabe, né, de todos nós, inclusive das crianças. Mas alimentando meu filho nesses 6 anos de vida dele, eu percebi que tem várias coisas que a gente pode ensinar quando a gente faz essa escolha de alimentar os nossos filhos de uma forma um pouco mais saudável. Porque assim, na vida, né, tem algumas atividades ou algumas ações que nos ensinam coisas direta e indiretamente. Aí vou usar o exemplo do esporte, né? As pessoas não falam assim, a gente não ouve muito que o esporte, ele educa para a vida, né? O esporte ajuda muito na educação de uma pessoa. Com o esporte a gente aprende valores morais. O esporte é muito importante, né? Ele ensina várias coisas indiretamente para nós. E usando essa analogia, hoje a gente vai conversar sobre alimentação saudável e como a gente consegue usar a alimentação como um ótimo instrumento para ensinar várias coisas na educação dos nossos filhos. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais. E aí eu separei alguns exemplos aqui desses ensinamentos e vou contar para vocês agora. Quando a gente vai comprar os alimentos, né, quando a gente sai, vai para a rua para comprar os alimentos que a gente vai consumir dentro da nossa casa, a gente já tem várias coisas que a gente pode ensinar. A gente pode ensinar nossos filhos a ver os alimentos, a conhecer, né? Eu lembro que desde que meu filho era pequenininho, eu já ia com ele no sacolão, no carrinho, botava ele no carrinho ainda, e eu já mostrava pra ele, sabe? Isso aqui é o alho, isso aqui é uma cenoura, isso aqui é a batata, sabe? No ato da compra já tem vários ensinamentos que a gente pode inserir. Mostrar aos nossos filhos o preço das coisas, né? Se tá caro, se tá barato. Fazer com que nossos filhos conheçam os alimentos, né? Ensinar a comprar uma banana madura, ver se o abacate tá bom pra você comer hoje, no dia seguinte, né? Ensinar essa questão do estar maduro ou não para as crianças. Saber identificar, assim, o que é legume, o que é verdura, o que é fruta, né? Assim, quando a gente vai comprar, a gente tem uma chance de mostrar o que é saudável para os nossos filhos. Porque o que não é saudável, a televisão, a mídia já mostra, né? Com as propagandas, com biscoito, com fast food. Isso aí, a televisão já mostra. A gente, quando vai comprar, a gente tem a chance de mostrar o que é realmente saudável. E outra coisa, né? Para os nossos filhos saberem as diferenças entre as verduras, por exemplo. Né? É muito importante, eu acho que uma pessoa diferenciada é uma pessoa que sabe a diferença entre uma salsa e um coentro. Faça com que seu filho saiba a diferença entre uma salsa e um coentro, sabe? Isso agrega muito na nossa vida. A gente tem que saber a diferença entre uma salsa e um coentro. E isso a gente só vai conseguir que nossos filhos saibam se a gente mostrar para eles qual é a diferença, né? Tá mostrando os alimentos para eles. Outra questão importante para a gente ensinar nossos filhos na hora da compra é ensinar a ler os rótulos dos alimentos, né? Quando você vai comprar alguma coisa industrializada ou alguma coisa que está no pacote, a gente ensinar nossos filhos a ler o rótulo, sabe? Eu quero ensinar meu filho que o açúcar, ele tá ali descrito com vários nomes diferentes, sabe? Eu quero ensinar meu filho que sacarose, que xarope de glicose, né? Que maltodestrose, isso tudo é açúcar, isso aí a gente vê no rótulo dos alimentos. E esse ensinamento dos rótulos é importantíssimo para a gente ensinar aos nossos filhos que eles precisam saber o que está contido dentro do alimento que eles querem levar para casa. É muito importante a gente ensinar aos nossos filhos a ler os rótulos das coisas. E quando a gente vai para a etapa de cozinhar, né, aí vem o lado legal, que é a gente colocar as crianças para participar dessa etapa, né, para a gente poder ensinar aos nossos filhos que é muito possível a gente fazer uma comida gostosa, de qualidade, caseira e super saudável dentro de casa. Então, assim, é legal a gente deixar que as crianças façam algumas coisas na cozinha, até para elas irem se habituando, né, com os alimentos, como é que corta, com o tempo de cozimento dos alimentos, e para elas pegarem o jeito mesmo de aprender a cozinhar, né? E outra coisa, aprender a cozinhar é um negócio libertador, porque aí você não fica dependendo que ninguém faça uma comida para você, né? Quando meu filho cresceu, eu penso assim, se ele tiver a fim de comer o que ele quiser, ele pega, compra, vai para a cozinha e faz, sabe? Não fica dependendo de ninguém fazer uma comida para você. Então acho que dá até um ar assim de independência para a criança. No ato de cozinhar também, a gente começa a inserir nos nossos filhos o bom paladar, né? A gente começa a fazer com que nossos filhos experimentem coisas boas, a gente fazendo a comida dentro de casa. A gente começa a perceber, cozinhando para os nossos filhos, as preferências dos alimentos que eles têm, sabe? Isso é muito importante, porque isso gera a memória afetiva, né? A memória gustativa dos alimentos.
Porque não é por aí que a gente lembra da comida da nossa avó, da comida da nossa mãe. Então é muito importante, é muito interessante cozinhar para os nossos filhos, sabe? Isso agrega muito na educação que a gente quer dar para eles. Outra coisa na hora do cozimento, né, na hora de preparar os alimentos, é ensinar nossos filhos que tem alimentos que a gente não joga nada fora, sabe? A gente reaproveita tudo. Hoje em dia a gente já cozinha cenoura com a casca, eu faço batata doce com a casca, sabe? Eu não descasco ela para fazer, eu uso ela inteira, né? Eu já vi, por exemplo, eu uso muito abacate na minha casa. Eu já vi, por exemplo, que o abacate, as pessoas ralam o caroço e fazem uma farinhazinha e diz que é super nutritiva, sabe? Então é legal também a gente ensinar nossos filhos a reaproveitar os alimentos ou a não jogar nada fora. Às vezes tem alimento que você consome ele por inteiro, sabe? E cozinhando em casa é uma ótima forma da gente poder mostrar esse reaproveitamento. E essa questão do reaproveitamento, né, ou de você usar tudo que um alimento possui para você ingerir, é uma ótima forma da gente mostrar para os nossos filhos possibilidades, sabe? Que existe a possibilidade de você ralar, por exemplo, o caroço do abacate e fazer uma farinha com ele. E eu acho que qualquer evento que eu consiga mostrar para o meu filho possibilidades, eu acho que são eventos que a gente deve levar em consideração. E alimentar nossos filhos é uma ótima forma da gente mostrar para os nossos filhos várias possibilidades que existem, sabe? Eu acho que isso ajuda até a abrir a mente deles e fazer com que eles enxerguem várias possibilidades de comida, de alimentação, né, de gosto, uma infinidade de coisas. Acho super válido sempre a gente estar apresentando possibilidades para os nossos filhos dentro da nossa educação. E a última coisa que eu tento sempre ensinar ao meu filho, sabe, toda vez que eu posso, e na alimentação eu descobri que eu também posso ensinar isso ao meu filho, é que ele não precisa se alimentar igual a maioria ou igual a todo mundo se alimenta. Por quê? Porque eu acho que assim, a alimentação infantil ela é muito massacrada assim, pela mídia, né? Pelas propagandas e até mesmo pelos produtos que são muito feitos para a criança, com personagens, é muito para chamar a atenção da criança para aquilo ali. E na maioria das vezes são produtos industrializados, assim, que não fazem muito bem à saúde da criança. Então assim, existe muito essa questão da propaganda para a criança estar ingerindo aquilo ali. E eu quero que o meu filho entenda que se a gente está num lugar e estão todas as crianças tomando aquela casquinha, né, do fast food, e que se ele optar por fazer uma alimentação mais saudável, que se ele entender que aquilo ali não é o mais saudável que ele pode digerir, ele pode sentar em outro lugar e ele pode escolher comer uma comida mais saudável e que ele não se sinta constrangido com isso. A alimentação saudável é uma ótima forma de você ensinar ao seu filho que ele não precisa ser igual a todo mundo. E todo ensinamento que tem essa questão do todo mundo, né? Eu tento ensinar ao meu filho que ele não necessariamente precisa fazer o que todo mundo faz e que isso não tem nenhum problema. Porque a gente ouve muito essa questão do açúcar, né? A criança feliz é a criança que come doce, né? Na Páscoa tem que dar o ovo de Páscoa para a criança, porque criança feliz é a criança que ganha o ovo de Páscoa, cheio de açúcar, né? Então, assim, eu tento ensinar meu filho que se ele optar por não comer açúcar e que ele pode encontrar a felicidade dele num alimento que não seja cheio de açúcar, que hoje a gente sabe que faz super mal para a saúde das crianças, sabe? Então eu tento ensinar meu filho com alimentação que, independente do que todo mundo esteja fazendo, que ele opte sempre por fazer uma alimentação mais saudável para ele, sabe? Que ele escolha sempre o que é o melhor para ele e que não importa o julgamento ou o que as outras pessoas fazem, sabe? Faça sempre o melhor que você pode fazer por você. E na alimentação é uma ótima forma da gente poder ensinar isso aos nossos filhos também. Eu ensino ao meu filho que você não precisa comer fast food porque todo mundo come. Que você não precisa, quando você for ao shopping, tomar aquela casquinha porque você viu 90% das crianças tomando aquela casquinha, sabe? Você pode sentar no restaurante e comer um peixe, comer um legume, uma verdura e que isso não tem problema nenhum, sabe? Não fique constrangido com isso. Bom, então esse era o recado de hoje. Esses foram alguns dos ensinamentos que eu percebi que junto com a alimentação saudável eu consigo inserir na educação do meu filho. E acho assim super válidos e queria que vocês me contassem nos comentários quais são os ensinamentos que vocês inserem indiretamente ou diretamente na educação dos filhos de vocês em casa.